Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 10, e nós vamos entrar também o capítulo de número 11. Eu gostaria apenas de ficar com os versículos de número 41, 42 e de entrarmos no capítulo 11, do capítulo 10. Nós vamos começar pelo capítulo 40, 41, 42 e vamos entrar o capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João. Leiamos o texto, a partir do versículo 40 do capítulo 10. E retirou-se novamente para além do Jordão, para o lugar aonde João Batista batizava no princípio. E ali ele permaneceu, e muitos recorriam a ele, e dizia: João não fez milagre algum, mas todas estas coisas que João falava sobre este homem eram verdade. Versículo 42. E muitos ali creram nele. Capítulo 11, versículo 1. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que Jesus, o Senhor, que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Diga comigo, ele estava enfermo. Glória a Deus. Queridos, quando eu li este texto, o meu coração viajou dentro deste texto, né? Os meus pensamentos começaram a imaginar esse cenário, a qual estava vivendo Lázaro, Maria e Marta. E quando eu observei esse texto, eu fui mais além e descobri que antes de Jesus ter este encontro e de ressuscitar Lázaro, Jesus tinha uma obra para fazer. Jesus não é um desocupado. Jesus a todo tempo fazia algo e ele continua fazendo. A palavra de Deus diz que ele é imutável, ele não tem sombra de variações. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que me faz me alegrar nesta manhã é saber que as suas promessas são fiéis e que as promessas que Deus fez na sua vida e na minha vida vai se cumprir cabalmente a cada dia, segundo a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz para os ansiosos nesta manhã que há um tempo para todo propósito dado pelo Senhor, que as coisas aconteçam. Deus ordena na eternidade para que se cumpra no nosso tempo aqui. E o teu milagre, Deus já ordenou na eternidade. E no tempo oportuno, Deus vai fazer se manifestar na tua vida. Amém? Ainda que pareça tardio aos nossos olhos, diante do relógio de Deus não é tardio. Vai chegar no momento certo, no tempo certo na tua vida, o milagre de Deus. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu percebo que havia uma aldeia, e uma aldeia distinta. Ela era conhecida como a aldeia de Betânia, só que ela tinha um nome, né? A aldeia de Betânia, ela recebeu outro nome, um nome bastante influente de duas pessoas influentes daquele lugar. Quando nós vemos o texto, nós vemos três personagens, por que não dizer quatro? Um, Jesus Cristo, o outro, Maria, Marta, e o amigo de Jesus que estava doente. Quem era o amigo? Lázaro. Lázaro era uma pessoa influente da sociedade. Maria e Marta também influente. Em outros textos, alguns historiadores chamam a aldeia de Betânia como a aldeia de Maria e Marta. Eles intitulam Betânia como a aldeia denominada aldeia de Maria e a aldeia de Marta. Nós que conhecemos alguns povoados, tem alguns povoados que recebem o título do nome do cidadão mais ilustre daquele lugar, né? Por exemplo, eu morei em um lugar que eu não desejo que ninguém vá morar lá, mas eu morei em um lugar chamado Varas, né, que é município de Barreirinhas. Lá foi a faculdade pastoral, lá foi onde a gente passou tudo que ninguém gostaria de passar, né? Então lá foi o ápice assim, do nosso ministério, aonde nós iniciamos e passamos muitas dificuldades, mas foi no meio dessa dificuldade que Deus, né, aprovou o nosso ministério naquele lugar. Então, pastor, já quero deixar uma palavra para o senhor. É no meio da dificuldade aqui que Deus está aprovando o teu ministério, viu? É no meio desse lugar aonde aparenta-se não ter nada, é onde Deus vai aprovar e vai mostrar que Ele é Deus, porque Ele é poderoso para aperfeiçoar a boa obra que Ele já começou nesse lugar. Aqui é só o início do que Deus já tem preparado para a sua vida e para aqueles que Deus vão trazer para cá, porque Deus vai trazer muita gente em nome de Jesus. Mas voltando para o texto, perceba bem
Essa aldeia, ela recebeu o título de aldeia de Maria e Marta. Então, vejamos que esses dois personagens não eram uma pessoa qualquer daquele povoado, né? Eram umas pessoas distintas, uma pessoa da sociedade, e quem sabe dizer que ela tinha um poder aquisitivo mais elevado do que os moradores daquele lugar. Exemplo disso está no frasco que a própria Maria usa, né, de unguento para lavar os pés de Jesus. Não era qualquer pessoa que tinha uma certa quantia que dava para comprar um frasco de perfume, né, de um valor tão caro como daquela época. Então, elas não eram qualquer pessoa da sociedade, elas eram pessoas influentes que viviam naquele lugar. Porém, houve um momento de dificuldade que bateu na porta daquela família. Qual foi a dificuldade? Jesus tinha uma certa intimidade, uma liberdade de estar naquela casa. Era um amigo pessoal de Marta, era um amigo pessoal de Maria, só que o texto diz, o amigo de Jesus, Lázaro. Isso não significa que Marta e Maria não tivessem a mesma intimidade, que eles não fossem amigos de Jesus. Eles eram amigos, sim, de Jesus. Porém, se trata do personagem Lázaro. Neste momento, no capítulo 10, no versículo 42, no versículo 41, no versículo 40, 41 e 42, nós vemos que Jesus estava em Jerusalém. Aconteceu um certo tumulto, Jesus resolve sair de Jerusalém e ele vai para além do Jordão, na parte da Judéia, aonde Jesus foi batizado por João Batista à beira do Rio Jordão, aproximadamente 6 quilômetros de Jericó. Ele está ali instalado, era uma província de Jericó, e ele estava ali ensinando o povo que descia e ia ter com ele à beira do Jordão. Jesus Cristo estava ensinando, curando, batizando o povo, e enquanto Jesus estava ali, esse cenário acontece lá em Betânia, que fica aproximadamente uns 40 a 38 a 42 quilômetros aonde Jesus estava, bem acima, né, à direita de Jericó. Então, o que acontece? Quando esse cenário é montado, Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo lá. Então, nessa manhã, se alegra, porque Jesus já sabe tudo o que está acontecendo perto de você, longe de você, na tua casa, no meio da tua família, no teu emprego, em todo lugar, Jesus já sabe o que está acontecendo. Jesus já sabe o cenário que está se montando. E o interessante de tudo isso, olha só o que vai acontecer. Quando Marta e Maria percebem que o seu irmão está doente, elas enviam um mensageiro. Eu estava lendo essa Bíblia, viu, pastor? Inclusive, parece que é a mesma, o senhor parece que trouxe de lá, né? Aqui no texto diz que Maria e Marta foi até Jesus. Em outras versões diz que Maria e Marta pegaram o mensageiro e enviaram até onde Jesus estava. Até onde Jesus estava. Aproximadamente era 1 dia a 2 de caminhada até onde Jesus estava. Então o mensageiro se dirige até a beira do Jordão, que fica aproximadamente 6 quilômetros de Jericó, e ele encontra Jesus, e quando ele encontra Jesus, Jesus já vai de encontro a ele e diz, olha, o que Lázaro tem não é para a morte, o que Lázaro tem é para a glória de Deus, é para que seja manifesto a glória de Deus na vida dele. E de repente o que aconteceu ali? O mensageiro recebe a palavra não de qualquer pessoa, ele recebe a palavra de quem? Do próprio Deus, ele recebe a palavra de Deus. Aí, nessa manhã, eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que esteja morto, vai o quê? Viverás, né? E quando ele recebe a palavra, ele volta alegre. Ah, se eu recebesse a palavra de Jesus, tudo vai dar certo, o negócio está acontecendo, né? Então, quando ele diz que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus, eu percebo que o mensageiro volta muito feliz. Só que, assim que o mensageiro sai, Jesus se reúne com seus discípulos e diz para os discípulos que Lázaro estava dormindo, que Lázaro estava morto. Há uma confusão entre os discípulos não conseguem talvez assimilar o que está acontecendo, mas acreditando que Jesus ia fazer algo. Olha o que acontece, deixa Jesus no cenário aqui com os discípulos e agora volta com aquele que foi o mensageiro. O mensageiro volta feliz, vai dar notícia, só que quando o mensageiro chega na aldeia de Betânia, de Maria e Marta, o que está acontecendo lá? Mas Lázaro tinha ficado curado? O banquete estava exposto? Não. Pelo contrário, tinha descido muita gente de Jerusalém para Betânia. Para quê? Para o funeral. Tinha descido muita gente porque lá em Betânia alguém tinha morrido.
E alguém influente da sociedade tinha morrido. Quem? Lázaro. Agora quem tinha morrido? O amigo de Jesus, que Jesus tinha falado que não ia morrer. Como agora aquele mensageiro ia dar notícia à família? Que Jesus tinha mandado o recado que não ia morrer. Quando ele chega, se eu fosse o mensageiro, tinha ficado calado. Se eu fosse o mensageiro, tinha ficado olhando o que ia acontecer de longe. Veja bem. E eu acredito que aquele mensageiro a qual a Bíblia não diz o nome, só chama ele de mensageiro, ele ficou a observar sem saber o que dizer para Maria e Marta. Jesus se deteve 2 dias ainda, a Bíblia diz que ele ficou lá à beira do Jordão. Agora, por que Jesus ficou lá? Jesus ficou só por ficar? Jesus ficou orando? Jesus ficou fazendo alguma coisa? Não. E é aqui nesse ponto que eu quero chamar a vossa atenção. Jesus Cristo tinha uma missão para realizar. Aonde? Jesus queria entrar em Jericó. É nesse ponto que alguns historiadores bíblicos dizem que Jesus Cristo resolveu pegar os seus discípulos, os seus apóstolos e aqueles que já tinham crido e resolvem entrar em Jericó. À medida que ele entra em Jericó, já havia alguém que não estava enfermo, mas alguém que contraía uma certa dificuldade física, que precisava ter um encontro com Jesus, que precisava de uma visita de Jesus. O que eu quero que você entenda nesta manhã é que enquanto você ainda continua clamando, Jesus continua trabalhando na vida de outras pessoas, só que Jesus não te esqueceu. Jesus a qualquer momento vai te fazer uma visita e vai mudar a tua história. Jesus a qualquer momento ele vai fazer uma visita a você, não importa quantas pessoas estão na frente ou se a fila é grande. O interessante é que quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, ele não escolhe a pessoa por posição social, por tom da pele, não, ele escolhe a pessoa e é Deus que age na vida dela. Eu vejo quando Deus escolheu Davi para uma grande missão, ele não escolheu Davi pela idade que ele tinha. Ele não escolheu Davi pela posição social da sua família. Ele não escolheu Davi porque Davi era mais belo do que os seus irmãos. Não, ele escolheu Davi, ungiu Davi e havia um exército inteiro de soldados. Infelizmente, os soldados estavam parados. E o que Deus fez? Deus levantou um capitão para o seu exército, ainda como que uma criança, colocou à frente do seu povo e entregou a vitória para o povo de Deus. Então, querido, não importa se você tem 80 anos, se você tem 30 anos, se você tem 50 anos, ou se você ainda é um adolescente na presença do Senhor. O importante é que Deus te escolheu. E se Deus escolheu Davi como escolheu e usou ele ainda como garoto e usou Moisés ainda como ancião, Deus tem um projeto de vida para você nesse lugar e Deus vai realizar. Deus vai realizar a vontade dele na tua vida. Deus vai fazer isso acontecer. E como eu disse, ainda que esteja morto, viverá. Deus nessa manhã, ele quer fazer reviver aquilo que aparentemente até aparenta estar morto, mas Deus vai fazer reviver no teu ministério, na tua vida, para a glória do Deus vivo. Amém? E aí perceba bem, eu olho para esse texto, e aí eu observo Jesus agora pegando os seus discípulos e dizendo, olha, antes de voltarmos, nós vamos a Jericó. Me convém entrar em Jericó. Mestre, o que vamos fazer em Jericó? Me sigam, vamos entrar em Jericó. E Jesus começa a entrar em Jericó. Havia alguém ansioso para ouvir as passadas de alguém no meio da multidão. Quem estava ansioso? Alguém que era conhecido? Não. Alguém que era da sociedade? Não. Alguém que estava há muitos e muitos anos ali, como um mendigo, pedindo esmolas, sofrendo todo tipo de humilhação, de injúrias, mas ele queria ter um encontro com Jesus. Ele queria ouvir os passos de Jesus. Talvez com seus olhos físicos ele não via o rosto de Jesus. Talvez com seus olhos ele não sabia como era Jesus, mas no seu coração ele já acreditava que se ele ouvisse os passos de Jesus, Jesus ia fazer a obra na vida dele. Talvez com os teus olhos nessa manhã você não esteja vendo, mas comece a ouvir o Senhor andando na tua direção, porque o milagre de Deus vai chegar na tua vida. Comece a ouvir Jesus andando na tua direção, porque nesta manhã aprovou os céus, o Senhor, a fazer um milagre nesta manhã dentro desta igreja. Eu não estou dizendo que Deus já não opera milagre aqui, porque aqui é uma casa de oração, a presença de Deus está nesse lugar. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu senti a presença de Deus. E olha que só estava o tecladista, significa que a presença de Deus está sobre a tua vida. Viu?
Eu senti a presença de Deus. Eu estava tão ansioso que eu deixei o pastor Marquinhos e vim na frente. Glória a Deus. Mas Deus é fiel. Então perceba, há alguém ali que a sociedade quase não percebia. Há alguém ali que ninguém dava muito valor. Mas ele queria ter um encontro pessoal com Cristo. Ele queria ter um encontro com Jesus. E Deus me traz à memória agora algo que aconteceu nesse lugar chamado Varas. Um dia eu fui em um bar. Eu fui lá no bar. Eu fui num bar e tinha um rapaz tomando uma cerveja. Eu perguntei, quanto é a cerveja dele? Ah, a cerveja é tanto. Eu pago a cerveja dele. Paguei a cerveja dele, abracei ele, orei por ele dentro do bar e disse, você vai ser o dirigente da igreja. Você acredita? Ele disse, como assim? Eu digo, você vai ser o dirigente da igreja. Você vai ser o dirigente da minha igreja aqui. Você acredita? Ele disse, não, sua cerveja já está paga, vá tomar banho, vai para o culto, porque hoje eu vou pregar. Hoje eu vou pregar, eu quero ver você no culto. E para a glória de Deus, tá aí minha esposa que sabe, para a glória de Deus, essa semana ele estava lá em casa e ele é o dirigente da igreja. Ele é o dirigente da igreja. Deus, ele opera da forma que ele quer. E sabe o que eu vejo aqui? Que Deus vai levantar pessoas para operar milagres. Operar milagre na vida de pessoas. Você vai levantar vidas que aparentemente, viu pastor? Escute, isso aqui é profético. Que essa região talvez não consiga enxergar, mas Deus levantou vocês aqui para enxergar. Deus levantou vocês aqui nessa região para enxergar aquilo que ninguém vê, para reconstruir aquilo que está destruído. E pode se levantar quem se levantar, quem botou foi Deus, quem garante é Deus que está na causa. É Deus. E quando Deus age, quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir o agir de Deus? Deus só quer coração voluntários, pessoas que tenham disponibilidade, apesar das lutas do dia a dia, mas que tenham desejo de fazer a obra de Deus e Deus vai realizar. Eu comecei aquela festividade durante 10 dias, o projeto nasceu no céu. Nasceu no céu. Eu comecei sem 50 centavos, acabei sem 50 centavos, e a festa foi feita, e para a glória de Deus, Deus operou durante os 10 dias naquele lugar. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, Deus é fiel, que nós temos que entender todos os dias que Deus é fiel. Olhe para o seu irmão, diga para ele, você entendeu que Deus é fiel? Traduz agora para ele, eu vou traduzir para o senhor. Deus está cuidando de você. Quando eu estou dizendo Deus é fiel, eu estou dizendo Deus está cuidando de você. Eu estou dizendo, pastor Marcos, Deus está cuidando de você. Estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte nessa manhã, nesse lugar. Sabe quem sonhou com o projeto da igreja lá em Barreirinhas? O pastor Marcos. Por isso ele vai ser meu eterno pastor. Foi ele que sonhou com o projeto lá em Barreirinhas. Foi ele que acreditou. Foi ele que orou. Eu sou fruto das orações do pastor Marcos. Então aqui Deus vai fazer muitos frutos nascer que vocês vão se orgulhar. Meu Deus, eu orei, eu tive parte nisso. Que é o projeto de Deus. Agora veja bem o que vai acontecer. Os discípulos vão com Jesus, Jesus vai entrando em Jericó e alguém escuta os passos diferentes. E a ansiedade bate no coração e ele pergunta, quem vens? Quem está vindo aí? Eu percebo, eu ouço que vem uma multidão. E alguém diz, por acaso não é aquele que é conhecido como aquele que abre os olhos do cego? E o coração dele se enche ainda mais de fé, por acaso não é aquele que ressuscita os mortos? Por acaso não é aquele que é chamado de Jesus o Messias, Jesus o Nazareno? É ele que está vindo no meio da multidão. E de repente eu acredito que meio sem saber o que ele está fazendo, ele tenta se levantar. E quando ele se levanta, ele começa a se pôr e a gritar bem alto, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém tenta calar a voz dele. Pastor, alguém pode até tentar calar a voz dessa igreja, mas não vai conseguir não. Alguém pode até tentar calar a voz daqueles que estão clamando por vocês lá fora. Porque tem pessoas que estão clamando por vocês, clamando por Deus, mas o instrumento que Deus vai usar agora é vocês para ir buscar eles. Mas Deus vai fazer vocês ouvirem a voz daqueles que estão clamando lá fora e vocês vão trazer para cá para eles também serem filhos de Deus, para adorar a Deus em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu percebo que Jesus Cristo, ele não é um desocupado. E ele tinha algo para fazer antes dele voltar em Betânia. E quando ele chega em Jericó, ele para, ele ouve.
Ele ouve o clamor daquele mendigo, ele ouve o clamor daquele cego, ele ouve o clamor daquele desprezado da sociedade. E ele se levanta, e alguém pega na mão dele e diz: tem bom ânimo, o mestre quer falar contigo. Aleluia! E aquele homem vai em direção a Cristo. E talvez durante muitos anos ele perdeu o que ele tinha de melhor, ele perdeu a visão. Porque entendemos bem, se ele fosse um cego de nascença, talvez ele não tinha tanta curiosidade para ver. Ele poderia pedir outra coisa. O que ele pedia todo dia? Ele pedia esmolas. Senhor, eu quero uma vida boa. Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais viver mendigando pelas ruas. Então eu preciso que o Senhor mude a minha história financeira. Mas não. O que ele pediu para Jesus? Jesus, eu vou traduzir em outras palavras para os irmãos. Jesus, foi roubado de mim algo, foi tirado de mim algo. Eu quero que o Senhor devolva tudo aquilo que o diabo levou. Me devolve, porque eu estou de frente daquele que é o dono da vida, que é todo poderoso, que é santo, que é eterno, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é eterno, é o Pai da eternidade. Senhor, eu quero que tu me devolva a visão. Devolve os meus olhos, devolve o direito de eu ir e vir, devolve o direito de eu poder andar, devolve o direito da felicidade, devolve o direito para mim. Eu preciso, Senhor, devolve esse direito para mim, eu preciso disso. E eu sei que nessa manhã você também está sentindo a presença dele aqui. Veja bem o que acontece. Jesus toca nele. E o interessante, Jesus não cura só os olhos daquele homem. Mas antes de entender por que Jesus curou os olhos dele, quem era esse homem? Ele era o Bartimeu. Ele era alguém. Ele estava ali. E de repente ele não era visto pela sociedade. Mas nesse momento ele agora vai ser reconhecido por toda a sociedade, o homem que Deus transformou a vida dele. E Deus, pelo Espírito, me faz lembrar quando, no ano de 2000, eu cheguei de frente a uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na minha cidade, que tinha começado como essa. Um templo mais simples, e eu passei na porta da igreja. Eu lembro que eu estava drogado, eu estava bêbado, mas eu estava consciente do que eu estava fazendo. E eu disse da seguinte forma, olhando para o dirigente da igreja, eu lembro como se fosse hoje. Ele estava com o microfone e ele estava pregando apenas para o filho dele, apenas para o filho dele. O filho dele, na época, tinha 4 anos. E eu parei na porta da igreja e comecei a ouvir aquela mensagem, fiquei ouvindo. Eu estava só de bermuda, sem camisa, e eu estava chorando ouvindo aquela mensagem. E eu disse assim, Deus, eu sei que tu existes. E como eu sei que tu existes, Senhor, eu sei que tu vai me salvar e tu vai transformar a minha vida. Naquela época, irmãos, eu estava já preparando para tirar a minha vida. Eu já tinha pegado uma corda, o desejo era de me enforcar. Porque desde a minha adolescência eu aprendi a ser alcoólatra. Eu fui nos passos do meu pai. Meu pai era um farmacêutico, bem sucedido. Mas de 5 em 5 anos parece que um espírito dominava a vida dele. Então aquela mesma tendência tinha na minha vida. E eu aprendi a beber desde cedo, vivendo o alcoolismo. E lá naquela cidade, eu era também como esse cego. Ninguém dava valor, ninguém mais via. Eu era perdido diante daquela sociedade. Eu às vezes queria fumar e eu não tinha como fumar. Eu pegava um pedaço de cigarro do chão dos outros e eu desmanchava em um papel e ia fumar. E eu chorava, eu não queria aquela vida para mim. Mas nesse dia, diante de Deus, diante daquela igreja, eu fiz isso. E eu não sabia que era uma oração. E eu mesmo embriagado, eu disse, Deus, se tu existes, como eu sei que tu existes, tu vai salvar e vai transformar a minha vida. E eu gritei para dentro da igreja, ei, irmão! E o irmão olhou para mim, parou o culto, era só ele e o filho dele. Eu disse, eu vou ser pastor dessa igreja, eu vou ser teu pastor. E eu lembro como se fosse hoje. Ele disse, então vem hoje. Eu disse, como eu sei que há um propósito e há um tempo para tudo, hoje não. Mas como eu sei que Deus existe, Ele vai me salvar e vai transformar a minha vida. Eu acredito que tinha um anjo mensageiro de Deus na porta da igreja, como eu interpreto. E eu acredito que ele pegou aquela oração e ele subiu como um raio aos céus e disse, é ele. Vamos fazer nele. Vamos transformar a vida dele. E a partir daquele dia, começou uma agir de Deus de transformação na minha vida. Aleluia. E sabe o que eu percebo? É que a minha cidade é uma cidade tão pequena. E hoje eu coloco ela como Jericó.
uma cidade aproximadamente de 5.000 habitantes, aonde reside 3.500, a cidade de Graça-Aranha. E Jesus marcou o encontro de ir naquela cidade. E Jesus transformou a minha vida e me libertou. E hoje eu estou aqui para a glória do Deus vivo. Eu não era nada diante daquela sociedade. Na nossa festividade, aquele rapaz, que eu disse que ia ser o pastor dele, ele se tornou um dos preletores. Ele foi meu discipulador e me tornei pastor dele para a glória do Deus vivo. E ele foi um dos pregadores em nossa festividade. Essa semana ele mandou uma mensagem para mim. Ele disse assim: as coisas que Deus tem para fazer, o homem não vai compreender nunca. A cada dia nós vamos aprendendo um pouco mais do que Deus tem da sua glória para revelar na vida dos homens, porque tu é parte disso. E eu me senti honrado, e é claro que eu tributei toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque nós não somos nada. Mas voltando para Jericó, a esperança que tinha acabado, os sonhos, tudo destruído. Bartimeu, ele era filho de Timeu. Quem era Timeu? Em uma determinada época, Timeu era um dos soldados que se levantou contra o grupo de soldado romano. E o que aconteceu? Bartimeu, ainda como criança, diz alguns historiadores bíblicos, que eles mataram o pai dele, a família dele, mas ele, como era criança, eles vazaram os olhos dele. Os olhos dele não havia mais nessa órbita, né? É como chama, na casta ocular. Não havia mais, eles tinham vazado os olhos dele. Então, ele não era só cego, ele não tinha os seus olhos. E ele já havia muitos anos, mas ele lembrava de criança da visão que ele tinha, né? E ele tinha um desejo que Deus devolvesse para ele aquilo que tinha sido tirado dele. E eu pergunto nessa manhã a mesma pergunta que Jesus fez para ele. Oh, aleluia! O que tu queres que o Senhor nesta manhã te faça? O que tu queres nesta manhã que o Senhor te devolva? O que tu queres nesta manhã que o Senhor acrescente na tua vida? Eu quero te dizer nesta manhã que Ele não mudou. Eu iniciei dizendo que Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. O mesmo poder que operou no passado, Ele opera hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder para operar na sua vida. E Ele vai fazer coisas grandiosas. Você crê nisso? Amém? Olha só o que acontece. A sociedade talvez, Jesus podia entrar em Jericó e fazer, dezenas de cegos. Ei, mas quando Jesus marca com alguém, é com aquela pessoa. E nessa manhã Jesus marcou com você. Aí Jesus entra em Jericó. Alguns dizem, e saindo de Jericó. Mas Jesus entra em Jericó, e quando ele entra em Jericó, Jesus chama aquele homem que estava ali, desprezado pela sociedade, e ele pergunta, o que queres que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero os meus olhos. Senhor, eu quero que tu me devolva o que foi tirado de mim. E Jesus olha para ele e diz assim, eu não te devolvo os olhos. Jesus não diz isso. Jesus diz assim, a tua fé te salvou. Eu te digo nessa manhã, a tua fé vai transformar a forma de você ver as coisas. A tua fé vai abrir os teus olhos de uma forma diferente nesta manhã. A tua fé vai abrir os teus olhos para uma nova visão. E o interessante, ei querido, quando nós confiamos em Deus, a primeira visão que nós vamos ter não é de outra coisa. A primeira visão que nós vamos ter é a mesma visão daquele ex-cego, pois ele já não era mais cego, pastor Marcos. Quando ele direciona a visão dele, a primeira visão que ele teve foi a visão mais gloriosa que todos nós queremos. Ele viu o Filho de Deus na presença dele, ele viu Jesus Cristo na frente dele. Por muitos anos ele andou cego, mas uma palavra do Senhor bastou e ele teve uma visão diferenciada. Nesta manhã, Jesus está te dando uma visão nova. Jesus está abrindo os teus olhos espirituais. Você vai conseguir ver a presença de Deus na tua vida e você vai também ouvir o passo dele em tua direção nesta manhã. Você crê nisso? Eu sei que o texto é falando sobre o próximo. E de fato isso aqui demonstra o amor ao próximo. Esse aqui era o próximo. Existem muitos próximos aí esperando por você, que não tem nome, que é anônimo, que está precisando de um milagre. Quem é agente de milagre de Deus nessa manhã? Você é agente? Eu sou um agente de milagre de Deus. Eu também sou milagre de Deus. Você é milagre de Deus. Nós somos milagre de Deus. Amém? Então, quando Jesus ele entra em Jericó, e o texto é um pouquinho mais extenso, mas eu quero me deter aqui, ele faz esse milagre. E tudo está acontecendo lá em Betânia. O negócio está acontecendo para lá, dificuldade, o choro, né? Só que a palavra de Deus diz que o choro pode durar e a alegria vem pelo
Então a alegria de Deus está chegando agora para a tua vida. A alegria de Deus vai chegar, viu? Você já chorou muito, a alegria de Deus está chegando na tua vida. Jesus marcha em direção agora à aldeia de Marta e Maria, depois de operar esse milagre lá em Jericó. Apesar que teve outro milagre que ele fez lá, mas isso é outra pregação. E aí ele desce em direção a Betânia. Ele leva aproximadamente um dia para chegar lá. Quando aquele mensageiro chegou, no mesmo dia ele entrou em Jericó. Só que ele leva um dia. Quando ele chega lá, veja bem, como eram 2 dias de viagem, quando ele chega diante da cidade, a cidade inteira está em pranto. Você está pensando que um funeral é como hoje, 2, 3 pessoas ali chorando, é um lugar reservado? Não, a cidade inteira, o povoado inteiro, a aldeia inteira tinha parado. E era um choro por muitos dias, de longe se ouvia o clamor. Jesus entra, os discípulos entram e percebe que é um cortejo. Alguém tinha sido morto, havia um choro. E na realidade o cortejo já tinha passado, o velório já tinha passado, ele já estava sepultado. Aos olhos humanos, não temos como descrever uma cena como essa. Não temos como pensar que uma pessoa vai chegar agora, eu vou no cemitério e vou dizer para tirar a lápide dali e vou mandar esse defunto levantar. Mas quando nós olhamos pelo olho da fé, nós entendemos que Cristo é o dono da vida. E onde a vida chega até a morte vai ter que ressuscitar. Até a morte vai ter que ressuscitar. E quando Jesus se direciona, até onde está Lázaro, aonde ele está posto o seu corpo, e o interessante, Lázaro não estava só morto, o corpo dele já estava em decomposição. O senhor é médico, né? O senhor deve saber disso, né? Que o corpo dele já estava em decomposição. Deus não só trouxe a ele a vida, Deus restaurou o corpo dele. Deus restaurou os músculos, Deus restaurou a pele, Deus restaurou tudo que tinha nele. E aí eu lembro de Ezequiel 37, ainda que estejamos como vale de ossos secos, ainda que estejamos jogados no vale, Deus vai trazer a força de volta, Deus vai trazer a vida de volta, Deus vai trazer o ânimo de volta, Deus vai fazer mais uma vez nós sermos o exército dele vencedor. Ele já nos garantiu isso, ele disse, em tudo somos mais que vencedores. Então nessa manhã aqui não tem nenhum derrotado, todo mundo é vencedor. Eu falei, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor chega e diz, olha, tirai a pedra, tirai a pedra. E se eu fosse pegar só esse ponto, tirai a pedra, eu iria fazer outra mensagem. Mas eu olho e diz, tirai a pedra. O que o Senhor está dizendo nessa manhã? Tire todo o impedimento. Tire tudo aquilo que lhe impede. Tire tudo aquilo que lhe impede. Porque nesta manhã, assim como Deus operou o milagre lá, Deus vai operar aqui nessa manhã. Tire todo o impedimento, Deus vai fazer o milagre. E aí o que acontece? Jesus manda tirar a pedra, mas de repente quando ele manda tirar a pedra, alguém tenta barrar o milagre. E diz, já cheira mal, já faz 4 dias. E o interessante, você sabe por que Jesus esperou o 4º dia? Porque havia um costume lá que eles esperavam até o 3º dia para ver se a pessoa ia ressuscitar, né? Para ver se acontecia alguma coisa. Jesus esperou até o 4º dia para operar um milagre na vida de Lázaro. Havia um costume na região. E o que aconteceu? Jesus mandou tirar a pedra. E de repente Jesus, e isso é lindo, esse texto, esse pedaço aqui, é quando Jesus diz assim, ó, Lázaro, sai para fora. Se Jesus não tivesse chamado Lázaro, eu acredito, se fosse num cemitério coletivo, todo o cemitério inteiro tinha ressuscitado, porque ninguém pode ouvir a voz da vida e ficar ainda morto. Jesus disse, Lázaro, sai para fora, e Lázaro ressuscitou. Nesta manhã Deus está ressuscitando, Deus está trazendo de volta. Deus vai fazer tudo acontecer na tua vida, no tempo dele, na vontade dele, e conforme ele quer. Deus vai fazer isso acontecer. Deus tem poder para tudo isso. E o interessante, querido, às vezes o que ainda nos prende com o passado e com a morte, sabe o que acontece? Porque Lázaro, quando ressuscitou, havia algumas coisas que ainda prendiam ele com o passado e com a morte. A Bíblia diz que ele estava envolto de ataduras. Aí o que acontece? Era um costume da época de colocar a pessoa envolta de atadura, colocar especiarias, bálsamos da época, né, durante um certo período, a qual o defunto estava ali. Mas nesse momento que Jesus manda sair para fora, Jesus disse assim, ó, tirai dele as ataduras. Nessa manhã eu estou conjecturando e digo,
Tudo aquilo que ainda te prende com o passado nessa manhã, Deus está cortando. Deus está mandando alguém tirar. Deus está tirando para que você esteja perfeito na presença dEle. Para que você seja um milagre perfeito de Deus. Que nessa manhã Deus possa te abençoar. Enquanto Deus ainda não trouxe o milagre, pense que Deus está fazendo um milagre ali. Mas o milagre de Deus está andando na tua direção. E o milagre de Deus vai chegar na tua casa. O milagre de Deus vai chegar na tua igreja. O milagre de Deus vai chegar na tua família. O milagre de Deus vai contagiar a tua rua. O milagre de Deus vai contagiar o teu bairro. O milagre de Deus vai contagiar São Luís do Maranhão através da tua vida. É isso que Deus vai fazer. Você é um agente de milagre de Deus. A história de Jericó não foi mais a mesma. A história do cego não foi mais a mesma. E a história da aldeia de Maria e Marta nunca mais foi a mesma. E nessa manhã eu profetizo que a tua história nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Deus nos abençoe grandemente. Pastor, muito obrigado.